Não tendo esse entendimento, né, você isola o patrocinador, levando para a justiça comum, você isola o patrocinador, você deixa a ele fora do contexto. Eu vou questionar questões de natureza previdenciária, recomposição de valores, esse tipo, junto a fundo de pensão, que pode ter ou não desdobramento com a patrocinadora, de acordo com qual foi o fato material. Só para a gente ter clareza do que é isolar isso na justiça comum. Aí a outra preocupação nossa, eu já detronei, é essa questão do direito adquirido, né, na questão de tirar ou não patrocínio. Então, as duas participações, eu acho que isso vai dar grandes prejuízos aos participantes. Nesse sentido, as duas mudanças foram no sentido de preservar o capital, a patrocinadora, e sabe que quanto isso vai impor aos participantes prejuízos. Parabéns pelo objetivo, abordados foi no que diz respeito àquelas pessoas cuja a adesão ao plano de previdência era obrigatória em virtude do contrato de trabalho. Por exemplo, o básico, a CAPAF, a pessoa entrava no básico, automaticamente ela era obrigada a CAPAF. Eu acho que nesse caso continua sendo a justiça do trabalho. Na verdade, na ação, debateu-se isso. Então, continua sendo a justiça do trabalho. Exatamente. Chegou, para a decisão da competência justiça comum, chegou a discutir isso. Então, por exemplo, tinha os petroleiros apoiam isso, o próprio do Brasil, né? Certamente tinha a obrigatoriedade, a adesão à obrigatoriedade. Então, teve, mas a possibilidade a fundamentação é de que não necessariamente, o fato de decorrer do contrato de trabalho não deslocaria competência para o justiça do trabalho. Por isso que manteve, porque é a questão previdenciária própria do direito. Vai da CAPAF, Na verdade, a discussão, aliás, o voto é bem interessante, porque é completamente contraditório em relação à decisão do recurso extraordinário de repercussão geral, que fixou a competência da Justiça do Trabalho para tratar das ações de pedido proibitório na greve. Porque lá dizia-se o seguinte: independente da natureza do direito vindicado, o fato de ser um conflito se gerar entre empregador e empregado, sindicatos empregados e empregadores, sindicatos empregadores, a competência para solucionar o conflito da Justiça do Trabalho. Aqui, nesse voto, eles utilizam o mesmo argumento em sentido contrário. Ou seja, não importa que a relação se dê entre trabalhador decorrente do contrato de trabalho, pelo fato da natureza jurídica do direito estabelecido ser de âmbito previdenciário, há um deslocamento para a justiça comum, como se a justiça comum fosse apropriada para fazer esse tipo de discussão. Então, é uma premissa absolutamente inválida, né? Como se a justiça comum, a gente sabe que a nossa justiça estadual, por exemplo, tivesse a capacidade técnica de fazer esse tipo de discussão, né? Então, é interessante o argumento que é exatamente contraditório a posição que tinha em relação a isso. Uma segunda coisa rapidinho também, com base até nesse pedido que vocês vêm fazendo também, que o Inácio comentou, até para evitar que na justiça comum, que sempre alega essa questão da reserva possível. A questão do que vai envolver a complementação pelo fundo de previdência, não basta simplesmente pela lógica que eu não entendo muito do caso, mas aqueles valores que deveriam ter sido incluídos na época própria, eles gerariam juros sobre juros, então, assim, será que bastaria simplesmente fazer um pedido a reserva separada, ou também queria fazer um pedido de que eventuais diferenças também tenham que ser arcadas pela... Não sei, eu estou pensando, eu não sei o que vai ser pedido Você poderia, você vai deixar mais complexo o próprio deferimento do pedido, né? Ele precisa estabelecer todos os índices de correção que o fundo conseguiu, no período que o dinheiro foi sonegado para estabelecer qual seria a realização matemática bancária. É possível você entender aquelas fórmulas, reais. Eu acho até que seria muito complexo. Até seria apropriado fazer isso, seria correto fazer isso. Agora você vai tornar o deferimento quase impossível. Né? Então é mais fácil ele rejeitar. O trabalho vai parar fazer isso, vai preservar uma futuração, por exemplo, viabilizada aí, a fundamentação correta na justiça comum. Só uma questão que eu coloco, que eu acho que a gente tem que ter, talvez,
talvez não exatamente o que vai acontecer, mas uma questão estratégica de como nos comportar. Em relação a essa decisão da competência material, primeiro que a gente tem, não sei o que vai acontecer em relação a isso, mas o que nós temos, pelo menos, defendido nas nossas posições nos processos, é de que, a incompetência da Justiça do Trabalho se dá em relação ao que se refere diretamente à diferença de complementação e aposentadoria, e demandada em relação ao fundo de pensão. Então, se eu tenho uma demanda específica, pode afetar a complementação e aposentadoria, mas a minha demanda específica contra o empregador, a Justiça do Trabalho não é competente para tratar disso. 2. Em outros casos, em que o Banespa, antigamente, o regulamento pessoal do Banespa tinha o pagamento da aposentadoria diretamente, sem fundo de pensão e tal. Quando se trata de discussão sobre complementação de aposentadoria diretamente com o empregador, a Justiça do Trabalho continua competente para apreciar e julgar esse sucesso, né? Quando não há um fundo de pensão, certo? Quando há relação direta, por exemplo, discussão do que você citou. Nós temos no nosso escritório umas ações de PLR de aposentados, a partir de um acordo coletivo antigo, uma norma interna que estabelecia o direito dos aposentados a receberem as mesmas vantagens dos empregados da ativa, pagos diretamente pela empregadora, a antiga Telepar. Então, essas ações têm transitado pelo pedido na Justiça do Trabalho. Tem gente querendo mandar para a Justiça Comum, certo? Só para ter uma ideia do tamanho da compreensão do que é o problema. Segundo, em relação à questão também uma forma de como se defender, de como enxergar a própria resolução da CNPC, resolução 11 de 2013, no sentido de que quando a gente fala, a gente está falando também de uma obrigação acessória ao contrato de trabalho, né, do empregador, que é o patrocínio. Né? Então não se trata só de uma relação do direito de consumidor, mas sim também de uma relação contratual, derivada de uma relação contratual de contrato de emprego. E a partir dessa relação de contrato de emprego, a resolução da CNPC não poderia, por exemplo, afastar a aplicação do pagamento da CLT. Não teria como fazer isso. Falar que a partir de agora o banco se retira e pronto. Não, mas eu tenho adquirir o direito, o contrato de trabalho me garante o direito a receber a parte do empregador, pelo menos para mim. Para os novos até pode não aplicar isso, mas para mim eu tenho o direito de tentar, em juízo, manter esse benefício. O banco continue depositando a favor do fundo de pensão os valores relativos à parte dele em relação ao meu contrato de trabalho. Pelo menos entendo assim, que a gente teria que ler essa resolução do CNPC a partir do 4.008 da CLT também, fazer essa combinação. Ou seja, se houver retirada de fundo de patrocínio, me parece que essa resolução muito mais para pressionar, né, essas ações todas que estão tramitando, né, por conta dessa discussão toda que se faz, da reserva do custo, né? Vai quebrar isso, vai quebrar o empregador, vai quebrar o fundo se tiver isso. CTVA vai dar, só a condenação do CTVA vai dar, de inclusão do CTVA do jeito que vocês estão pedindo, vai dar 2 ou 3 bilhões de reais de condenação que vai ter que ser arcada pela Caixa e provavelmente pelo fundo. Então, muito mais para falar o seguinte, olha, se vocês tomarem a agenda assim, nós vamos retirar o patrocínio. Não, eu acho que a discussão vai ser, mas só lembrar o seguinte, essa questão das duas competências de justiça comum, até a emenda 45 já era assim. Então eu tenho vários exemplos do processo de justiça do trabalho, que eu pedi a declaração de natureza salarial e depois, e na própria execução, exato, pedia a reserva, o juiz mandava descontava e fazia a compensação do crédito reclamante, nos aportes financeiros, e ele passava ou para a Grevi, ou para outros fundos, da FUNSEB, ou mesmo o BRB lá tinha. E automaticamente, administrativamente, eles já adequavam a complementação. A obrigação de fazer, você pode pedir a obrigação de fazer, é de pagar com o nome complemento. Enquanto dá, por quê? Porque é pagamento. Né? Então você pode ir ao pagamento você faz no banco. O plano de funções é o quinto. Então isso já tinha. Né? Então não é novo. Assim, agora o novo era fazer tudo na Justiça do Trabalho. Que era que incluindo o patrocinador na Justiça do Trabalho. Antes ele sempre foi fora. Né? Agora a aplicação do 468 dá para fazer? Dá. Agora vai a determinação do juiz. Eu acho
a tendência é buscar a autonomia privada, porque elas adequam, mas a justiça para declarar como natureza salarial. Tá? Para ele manter a patrocinadora. Não, você até pode, mas aí para você obrigar o empregador a manter o patrocínio, já é uma relação de trabalho, é relação de fundo, porque ele não está mais como empregador, ele está como patrocinador. Mas aí, só uma dúvida, mas aí quando ele põe o edital, no edital ele diz que a Caixa oferece, inclusive o plano. Então pressupõe que o teu contrato já, no teu contrato de trabalho... Pressupõe, ele oferece, tá certo? Você faz um termo de adesão, você adere. Tá? É um contrato de adesão, não deixa de ser um contrato de adesão. Não, então, o que eu acho que a discussão vai ser entre você conseguir diferenciar o que é o empregador e o que é o patrocinador. Quando você vai falar assim, eu entro em ação contra a Caixa, falando ela não pode retirar o patrocínio, eu não estou falando enquanto empregador, estou falando enquanto patrocinador. Tá? Eu acho que essa discussão pode ser levada. Eu acho que você pode fazer discutir isso no âmbito do aspecto do contrato de trabalho, como um dever do contrato de trabalho, decorre do contrato de trabalho, ou seja, uma regra que aderiu ao contrato individual de trabalho que tem força de cumprimento. Então, em razão de ter aderido ao contrato individual de trabalho, você teria condições de exigir que o empregador continuasse depositando em favor daquele empregado os valores que ele depositava antes, cumprindo o percentual. Só para a gente debater mesmo. Mas essa foi exatamente a tese que o Supremo rejeitou, porque a competência, quando ele fala que independentemente de ter relação de trabalho, a competência, a natureza é previdenciária, ele estabeleceu um novo direito entre o trabalhador e o patrocinador, a relação previdenciária. A relação entre trabalhador e empregador é trabalhista, entre trabalhador e patrocinador é previdenciária. Mas eu entraria no... Que é o que a Previc faz, né? Por exemplo, o Jaci lá, que era consultor que trabalhou com os trabalhadores lá, falava esse nome dele. Tem vários. Tem vários, por isso que é difícil lembrar. Se eu procurar no Google aqui, fica mais Eu fui fácil. no debate com ele, ele defende muito a relação de contrato previdenciário. Eu até falei que isso é uma anomalia. Não existe contrato previdenciário. Paulo Assunção, não. Não é o Paulo Assunção? A relação previdenciária ela decorre ou do trabalho ou de uma relação com a previdência, e não com o patrocinador. Mas se você Assombração do Paulo Assunção ali. Você não está discutindo a relação que você mantém com o fundo não vai estar no processo, não vai estar na lei, você está discutindo a tua relação diretamente com o empregador. Com a obrigação que decorre do contrato de trabalho. Assim como ele é obrigado a recolher o fundo de garantia, você seria obrigado também a recolher os valores relativos a isso. Entendeu? Então, nesse aspecto, trazer discussão a partir dessa premissa. Claro que essa discussão, ela em tese, se desse certo, se vingasse esse entendimento, resolveria só o problema de quem ainda estava na ativa, e não dos novos. O que você teria também, num segundo momento, um incentivo, um estímulo ao desligamento dos antigos e à contratação de novos que entram com menos direitos. Né? É uma consequência natural dos dois regulamentos diferentes. Né? Agora, Isso é natural. É natural. É natural. A desigualdade é uma consequência natural. Natural, né? Porque é mecânica, né? Não é mecânica. É inconstitucional do meu ponto de vista. Sim, mas natural no sentido de que a própria lógica encerramos agora, dessa dupla legislação. Natural. Não sabemos onde é o desigualdade.